Deus abençoe. Quantos vieram aqui para ouvir algo do céu? Diga amém. Aleluia. Vamos. Vai ficar apagada a luz ali? Cadê o pessoal da gerência? Fica apagado, Julião, aqui? Ou vai acender? Que eu não estou vendo eles. Fica meio estranha, né? Um ar meio escuro. Senhor. Agora sim. Aleluia. Vamos abrir ou acompanhar na tela a primeira epístola de João, capítulo 5. Eu digo amém à oração da pastora Márcia, que Deus realmente use poderosamente esse momento para falar conosco. Primeira epístola de João, capítulo 5, no primeiro versículo, nós lemos: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos. Amamos a Deus e praticamos seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, seus mandamentos não são pesados, não são penosos. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Quero ouvir um amém. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Quem pode dizer graças a Deus? Pai Santo, nós entregamos o momento da meditação da Tua Palavra, crendo que o ambiente que está aqui, Pai, é um ambiente para o ensino da Tua Palavra. E que a Palavra de Deus possa gerar crenças profundas em nossa alma, que nos levarão a uma fé poderosa e sobrenatural. Fala conosco, Pai. Ministra a cada um de nós e glorifica Teu nome. Eu oro e te peço em nome de Jesus. Você pode dizer amém de verdade? Amém. Amados, como é importante quando a gente vai meditar em um texto bíblico, procurarmos saber em que contexto ele foi escrito. E o apóstolo João, todos sabem, um dos 12, de Jesus, ele também é o último que morre, já que ele era o adolescente no tempo de Jesus, era muito novo. E algo curioso sobre João é que ele teve contato com os 3 primeiros evangelhos escritos. E ele não havia escrito ainda o evangelho de João. Evangelho de Marcos, evangelho de Lucas, evangelho de Mateus, chamados de sinóticos. E esse termo sinótico vem do grego, que significa a mesma visão, a mesma maneira de ver a mesma situação. Por isso, a forma semelhante de ver a mesma história. Então, Lucas, Marcos e Mateus são semelhantes na maneira que narram o Evangelho e a vida de Jesus. E quando João entra em contato com esses 3 evangelhos, ele providencia o 4º evangelho que nós conhecemos, o Evangelho de João. E o Evangelho de João, ele ressalta aquilo que falta nos outros 3 e apresenta uma outra visão. Por isso que ele não é considerado um evangelho sinótico, porque ele apresenta outra visão, um outro olhar para a vida de Jesus e principalmente para quem Jesus era. E ele começa o evangelho enfatizando sobre a divindade de Jesus, dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o quê? Era Deus. João traz uma visão da divindade, da natureza de Cristo. E ele é que afirma, no Evangelho de João, que ele diz, quando Jesus diz assim: assim como o Pai tem vida em si mesmo, concedeu ao Filho que tenha vida em si mesmo. Então Jesus e o Pai, na mesma essência, a mesma vida. Por isso que se entende que Jesus é Deus, da mesma natureza do Pai. Quero ouvir um amém bem forte. Então, João é que traz esses detalhes. E o que é forte é porque ele, quando escreve as epístolas, ele traz revelações práticas para a caminhada. E o evangelho que nós aprendemos através das epístolas de João
revela que aquele que viveu e conviveu com Jesus. Jesus acampava com eles todos os dias, dormiam ao relento, né? Acordavam cedo, eles viviam juntos ali. E João pôde aprender com Jesus princípios fundamentais. E que hoje, em nome de Jesus, que eu e você possamos aprender com esse texto aqui. Quem pode dizer amém comigo? Agora, quando nós lemos este texto, ele fala sobre coisas muito importantes para nós. E o que me chamou a atenção, ele fala de uma fé para vencer o mundo. Fala comigo, fé que vence o mundo. Nós sabemos que a fé é um dom de Deus, como diz em Efésios capítulo 2, se não me engano, versículo 8. Efésios 2, 8 ou 9, está por ali, diz que fé é um dom de Deus, né? Não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé vem de fora. Então eu e você precisamos perceber que edificar a fé é aprender e é ter uma relação com a palavra diferente. E aqui ele diz, você precisa de fé para vencer o mundo. Quero ouvir um amém. Amém. Note bem, e ele mistura aqui fé com a prática, colocando que aquele que ama a Deus pratica seus mandamentos, guarda os mandamentos e pratica. Então João traz conceitos que nos empoderam, que nos dão força e nos levam a vencer. Mas note bem, por que vencer o mundo? Porque quando a gente fala de vencer algo, é alguém que vem contra nós. E aqui eu quero que você perceba essa advertência que eu quero dar para você hoje. Se João diz que nós temos que vencer o mundo, quais são os adversários que precisamos vencer do mundo e no mundo? Se eu preciso vencer algo, então eu enfrento algo daquilo. Então o mundo se contrapõe à minha fé. E aí João diz, vocês precisam vencer o mundo. Quem pode dizer amém, Jesus? Agora, quais adversários que nós enfrentamos no mundo? E aí nós começamos a perceber que a igreja, nos últimos dias, ela vai viver esse conflito. Eu preguei aqui na terça uma palavra que eu recomendo de você, de ouvir a palavra. Eu mostrei na Bíblia que a era pré-diluviana, na era do tempo de Noé, a era pré-diluviana, ela era uma sociedade que foi gerada na violência e na ira. Então, era toda uma geração irada, violenta, complicadíssima. Então, nós vemos ali um mundo que foi gerado, e Jesus adverte, assim como foi nos dias de Noé, assim também será os dias do Filho do Homem. Então, há um ambiente que a igreja vai ter que ver claramente, e ela vai ter que vencer. Agora, quais adversários que nós enfrentamos no mundo? Primeiramente, sua cultura, a forma como o mundo vê a vida, como as coisas são organizadas, suas prioridades, as suas ênfases, o que é importante, o que não é importante, qual é a visão que o mundo te entrega. Essa visão, essa cultura, essa forma de vida tem gerado seres escravos de pecado. Então o mundo gera seres humanos complicadíssimos, seres humanos vaidosos, preocupados com a posição, preocupados com o status, e é isso que tem entrado na igreja e tem roubado a fé do crente, porque não há como você ter fé e ser amigo do mundo. Quero ouvir um amém, Jesus? Logo, nós precisamos entender, eu enfrento adversários do mundo, que levam toda uma geração a ser escrava do pecado. E aí nós vemos egoísmo, inveja, cobiça, hipocrisia. Meu Deus do céu, como o mundo nos ensina a ser hipócritas. Aí nós precisamos quebrar essa influência e vencer essa influência. Diga, vencer o mundo. Fala de novo. O problema é que eu percebo que a igreja hoje, ela em vez de vencer o mundo, ela está sendo seduzida pelo mundo. E o mundo está entrando, né, na cultura, na forma como as famílias vivem, os jovens vivem. Tem muita influência do mundo.
Satanás foi muito competente, né? Ele foi colocando sutilmente e a igreja não percebe. Mas eu, como pastor desta igreja, meu papel é gritar bem alto: edifique uma fé que levará você a vencer todas as artimanhas do diabo contra a tua vida, em nome de Jesus. Quero ver um amém bem forte. Diga: a fé que vence o mundo. Fala, por favor. Porque senão, queridos, você será vencido, e o mundo é sutil. Então tem muito crente que ele não sabe se ele trata o mundo da maneira que deve tratar, ou vai ter uma amizade com o mundo. Então vive um pé lá, um pé cá, né? Ou vive os dois pés lá, né? E uma cabecinha aqui de vez em quando. E aqui em Tiago capítulo 4, no versículo 4, há uma advertência do apóstolo Tiago para nós não sermos amigos do mundo. Ele diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é o que de Deus, gente? Fala, crente. A amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Meu Deus do céu. Será que tem crente aí que é inimigo de Deus e está na igreja? Que está paquerando o mundo? Como é que Deus trata seus inimigos? Não queira saber. Então nós precisamos perceber que o apóstolo João é o apóstolo do amor. É aquele que pregou o evangelho puro. A gente, quando começa a caminhada, né, todo mundo que nos aconselha a ler a Bíblia diz: lê o evangelho de João, lê as epístolas de João, porque são mais tranquilos, mais light. Mas é ele que diz isso, que nós precisamos vencer o mundo. E aqui eu quero muito que você perceba. Fala comigo: vencer o mundo, edificar uma fé poderosa. Aí ele diz: todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, esse é o que vence o mundo. Ele está dizendo: olha, você precisa edificar crenças que começam com a tua fé em Jesus. Quando você acreditou em Jesus, você venceu as trevas. Quero ouvir outro amém. Então, crer em Jesus é entender que eu fui arrancado do império das trevas, e o império das trevas não tem mais poder sobre o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero. Se Satanás não está mais agindo na minha vida, a partir de agora eu escolho o reino de Deus. Quero ouvir outro amém. Então, amados, o texto acima de 1 João 5:2, ele diz assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos. 1 João 5, versículo 2, isso. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Note bem, uma prática que vem por regras é uma prática que não será frutífera. Deus não quer que você tenha uma prática dos seus mandamentos, porque você ouviu, leu, recebeu a regra: isso pode, isso não pode. Eu sempre falo isso aqui. Deus quer que você tenha uma prática inspirada porque você crê e você entendeu aquela ordem de Deus, aquele comando de Deus. Você obedece porque você crê que ela é o melhor para a tua vida. Então, uma prática que é fruto de uma crença. Repita isso para mim, por favor. Fala de novo. Prática que vem pela compreensão de uma verdade. Então, quando eu pratico algo, porque eu creio naquilo, eu pratico com liberdade, eu pratico com alegria, eu pratico porque eu sei que aquilo será o melhor para a minha vida. Agora, esse é o desafio do evangelho de todo dia. Quando nós buscamos ao Senhor, quando nós entramos em contato com a sua palavra, nós precisamos entender algo. Deus quer me entregar uma fé poderosa. Levanta a mão e diga assim: eu recebo nessa noite ouvidos para ouvir e para receber revelação, para praticar a palavra de Deus. Note bem, o que vai fazer você vencer as batalhas, seja na tua saúde, nos relacionamentos, problema em casa, problema no trabalho, seja problema que for, o que fará você vencer lá fora é uma fé poderosa nesse coração.
Então Deus te trouxe aqui hoje para que toda dúvida seja removida, que toda insegurança em relação à palavra de Deus saia da tua vida e que entre a palavra de Deus que vai edificar uma fé poderosa. Então é importante entendermos, quanto mais eu creio, mais eu pratico a palavra. E por isso que a gente vai entendendo que fé sem obras é morta. Então a minha crença deve produzir uma prática. Repita isso, por favor. Quando eu pratico algo por causa de uma crença, eu estou contextualizando, eu estou confirmando a fé que eu tenho na palavra. Então, amados, por isso que quando o Senhor chamou você para uma aliança, Ele chamou você para gerar uma fé sobrenatural em teu coração. Agora, eu quero que você preste muito atenção no que eu vou dizer agora, por favor. Quando nós entendemos que a fé vem de fora, e eu preciso adquirir crenças, então a fé que Deus produz em mim é uma fé que vem pela palavra, pela revelação da palavra, que enche meu coração e me dá certezas, convicções, se transforma em crenças, e aí eu vou entrar numa nova dimensão de entendimento. Como eu creio e eu entendo, eu pratico, eu testifico a minha crença. Quero ouvir um amém bem forte. Isso que a Bíblia chama de fé, é uma crença que se tornou uma convicção pessoal e que produziu uma prática. É isso que me leva a vencer problemas lá fora. Pode vir uma montanha de dificuldade financeira, uma montanha de problema lá na tua casa, uma montanha de problema na saúde. Se você tiver uma crença e pratica essa crença, você vai vencer em todas as áreas da sua vida. Diga, se eu tiver fé, fala, eu vencerei na vida. Quem quer vencer em todas as áreas da vida? É isso que João diz. Você precisa encher o teu coração de crenças que você entende e as pratica. Isso te levará a vencer em cada dimensão da tua história. Aleluia. A prática que vem pela compreensão da verdade, porque ela é impressa, como diz em Hebreus capítulo 10, versículo de 14 a 16. Hebreus 10, 14. Aqui diz, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Levanta a mão e diga assim, eu creio no sacrifício do meu Senhor Jesus. Diga, eu creio que Ele morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia. Diga, essa crença me leva às principais crenças que eu preciso receber. Quem está aqui comigo, diga amém, Jesus. Note, não há como Deus edificar fé no teu coração se você não crer no Jesus crucificado e Jesus ressurreto. Essa primeira crença é a crença que abre a porta para as demais crenças. Eu sei que eu estou repetindo algo que eu já ensinei, mas me perdoe, eu vou repetir sempre. Diga, essa é a minha primeira crença. Essa é a base de todas as demais crenças. Jesus é a pedra principal. Essa certeza que você tem, Ele morreu na cruz, no meu lugar, e Ele ressuscitou ao terceiro dia. Não pode ter dúvida sobre isso, não pode ter insegurança sobre isso. Essa dúvida você não pode permitir teu coração ter. Aí ele diz, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quando estão sendo santificados. Como que somos transformados, santificados? Versículo 15. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles. Olha o que Deus está te propondo hoje. O teu Deus é um Deus de aliança. Então, note bem, Ele está dizendo aqui, eu vou fazer uma aliança com aqueles que creem em Jesus. Quem crê em Jesus de novo, diga amém, Jesus. Se você crê em Jesus, você entrou em aliança com o Pai. E aqui está a aliança que Deus tem com você. Note bem, Ele diz assim, depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua o quê? Fala, crente, fala. Fala comigo assim, fé. Fala de novo, fé é uma maneira de pensar, de raciocinar, de entender. Põe a mão na mente e diga assim, eu recebo hoje. Fala com fé e força, eu recebo nesta noite, pelo poder da palavra revelada de Deus, uma nova mentalidade, uma nova crença, que vem do meu Deus, sobre a minha vida nesta noite, em nome de Jesus.
Você vai receber uma mente vitoriosa, uma mente perseverante, uma mente que não desiste, uma mente que não volta atrás, uma mente que não cede ao desânimo, que não abre mão da tua alegria em Jesus Cristo, porque Ele tem uma aliança no teu coração para encher a tua mente da palavra dEle. Note bem, Deus, pode aplaudir a Jesus bem forte. Note bem, aliança fala do direito e obrigações sempre de duas pessoas. Se Deus tem aliança, existem direitos e obrigações. Deus te entrega direitos, que são as obrigações dele. Então note bem, Deus já cumpriu a parte da aliança dele. Ele já enviou seu filho que morreu naquela cruz. Ele já enviou o Espírito Santo que te encheu de poder. Ele já enviou a palavra de Deus. Ele te colocou na igreja de Jesus. Ele está pregando no teu coração todos os cultos. Ele está falando contigo. Você dobra o joelho em casa, Ele te enche de glória, Ele te enche de poder. Então a parte de Deus da aliança está sendo cumprida. Agora tem a tua parte. E Deus te convida hoje. Eu já cumpri a minha parte, diz o Senhor. Agora levanta você e cumpre a tua parte, que eu vou imprimir no teu coração a minha palavra. Busca a minha palavra, busca meu entendimento, busca uma nova mentalidade, e eu vou te encher de uma fé sobrenatural, e você vai vencer todas as áreas da tua vida. Dá um aplauso bem forte aí, dá um glória aí, amado. Não, deixa. Note bem, fala comigo assim: o meu Deus já cumpriu a parte da aliança. Então, se Deus já cumpriu, agora para a lei ser impressa, o movimento de lá para cá já veio. Agora falta o movimento daqui para lá. Deus quer imprimir as leis dele no teu coração. Para isso, Deus vai implantar novas crenças. Uma nova crença só entra quando sai uma velha crença. Quantas velhas crenças tem aí ainda que está atrapalhando a tua fé? Mas como é que eu vou saber se eu tenho velhas crenças? Eu posso falar? Você vai dar conta? Fala para o teu vizinho, ele pode falar? Pergunta para ele aí. Sabe como é que você descobre velhas crenças? Pelas tuas práticas erradas. Você ainda mente? Você ainda engana? Você ainda tem promiscuidade na tua vida? Isso denuncia tuas velhas crenças. E quando você está aqui, Deus está desafiando o teu coração. Ele está dizendo através da minha vida, a unção sobre a tua vida, a poder sobre a tua vida. E em nome de Jesus, eu já coloquei anjo que cerca você. Fala para o teu vizinho, tem um anjo que está te esperando lá fora em nome de Jesus. Tem bênção de Deus cercando você, tem promessa de Deus. Todo dia tem uma promessa de Deus para você. Tem a glória de Deus sobre a tua vida. Hoje você acabou de ver a glória de Deus aqui nesse louvor maravilhoso aqui. Você vê a unção de Deus no momento do altar. Você tem igreja, você tem palavra, você tem presença, você tem vida com Deus. Você está vivo, querido. Ele já cumpriu a parte dele. Agora levanta agora pela fé e começa a permitir que Ele imprima em teu coração as leis dele, para que as tuas práticas sejam santas e abençoadas. Eita, glória a Deus. Note, queridos, como é que isso vai se dar na prática? Quem quer imprimir no seu coração as leis? Diga, Deus já fez a parte dele. Agora, como é que você faz a tua? E agora? Não, eu já sei. Sabe mesmo? Vamos ver o que a Bíblia diz. Note que aqui diz, o texto afirma que uma mente que recebe uma nova capacidade de pensar. Fala comigo assim, uma mente que recebe uma nova capacidade de pensar. Isso é fé, querido. Fé não é um arrepio, nem uma energia. Fé é uma nova maneira de entender e pensar a vida. Você vai começar a acreditar em você. Você vai acreditar no teu futuro. Você vai acreditar no que Deus promete vai acontecer na tua vida. Você passa a crer e profetizar cada dia da tua vida as promessas de Deus em nome de Jesus Cristo. Agora, esse poder de Deus que chega a mim, ela precisa exercer uma função do Espírito Santo. Em 1 João 2,27 diz, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. Pode falar amém? Fala para o teu vizinho, você é ungido de Deus.
Deixa essa unção trabalhar em tua vida. Aí ele diz: não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. A impressão da palavra de Deus dentro de você vem pelo ensino e pela ação do Espírito Santo, através desse ensino. Eu estou aqui ensinando, eu estou aqui pregando. Quem está recebendo, diga um amém aí. Mas o Hugo, não é ele que vai fazer a palavra ficar impressa no teu coração. O ensino é a unção que ensina. Se tem unção aí, você está sendo ensinado agora. Se não tem unção, você está achando esquisita a minha palavra. Você não está entendendo direito. Então, se tem unção, você está aprendendo. E a lei está sendo impressa no teu coração. Diga assim: a unção chega. Fala com fé. A unção chega sobre a minha vida. E ao ouvir a palavra, o meu coração aprende. O teu coração só é ensinado por Ele, pelo Espírito Santo de Deus. Quem está aqui para receber, diga amém, Jesus. Por quê, amados? Uma boa prática exige um bom ensino. O que eu falei? Dá para falar de novo? Você já percebeu? Quando você tem um excelente médico como o Dr. Jean, certamente ele teve um bom ensino para ter uma boa prática. Quanto mais você é treinado em algo, mais competente você é naquela área. E o Evangelho não é diferente. Quanto mais ensinado, melhor é a tua prática. O que eu falei? A tua prática, é isso que Deus está te desafiando hoje. Deixa eu ensinar teu coração. Deixa eu imprimir no teu coração a minha palavra. Eu vou te ensinar uma nova maneira de pensar. Eu vou encher a tua alma do Espírito Santo. Haverá gozo na tua alma, haverá alegria no teu coração. Você receberá revelação todo dia para cada detalhe da tua vida. E eu vou te ensinar. E as tuas práticas vão mudar. Aleluia. Diga, a prática denuncia a crença. Diga isso. É isso que o Espírito Santo precisa trabalhar em cada coração. Amados, eu fico pensando muito que quanto mais o Espírito Santo fala comigo, mais as minhas práticas mudam. Porque esse é o papel dele: me convencer, dobrar e extrair da minha vida aquilo que estava errado. Eu brincava hoje de manhã que ninguém nos ensina a ser marido. A Gisela fez um desafio aqui ao vivo, me pegou aqui, misericórdia, aleluia, né? Mas eu disse, é verdade. Ser marido nos maiores desafios que um ser humano enfrenta na vida. Os maridos que estão aqui sabem o que eu estou falando, aleluia, né? Ninguém ensinou para a gente que não é para ficar falando, não é só para ouvir. Não é para falar, não, peraí, não é, a mulher não quer te ouvir, ela só quer falar, aleluia. Mas para aprender isso, quem que vai ensinar isso para a gente, meu Deus? A gente é muito prático, né? A gente pensa mulher com cabeça de homem é a pior bobagem que a gente vai fazer na vida, né? Então, é impressionante, mas ninguém nos ensina a ser pai. E não há missão mais séria e importante do que ser pai. O que uma criança precisa desde que está no ventre da mãe, você sabe? Você tem ideia? Quando meus filhos foram sendo gerados, eu comecei a perceber que eu poderia profetizar no ventre da Gisela sobre eles e declarar o que eles seriam, o que aconteceria na vida deles. E eu dizia, Deus, eles viverão o que está determinado na palavra de Deus. E eu pude já começar a preparar meus filhos antes deles nascerem. Quando eles nasceram, eu sabia, eles precisavam de afeto, precisavam de elogio, precisavam de colo, de beijo, né? Meus filhos precisavam de abraço, de elogio, de colo, de estar perto, de confirmação. Quando eles errassem, eu teria que corrigi-los, mas teria que ao mesmo tempo fortalecê-los, quer dizer, discipliná-los, mas sem desanimar, sem destruir o caráter, mas fortalecer o caráter. Então ser pai é um desafio. Agora, quando o Espírito Santo vai te ensinando pela palavra, você vai tendo uma prática maravilhosa. Diga, quanto melhor o ensino, fala, melhor é a prática. E é isso que o Espírito Santo te trouxe aqui hoje, para desafiar você. Por isso, quando a fé que Ele quer te entregar é para mudar as tuas práticas. Às vezes nós pensamos que queremos ter fé para ver milagres, para fazermos milagres. Não, o Senhor quer te dar uma fé para vencer. Fala assim, uma fé que vence, diga por favor.
Você vai vencer na tua saúde, vai falando amém. Você vai vencer em nome de Jesus nos teus relacionamentos. Você vai vencer na tua vida profissional. Você vai vencer no teu ministério. Você vai vencer em cada demanda da tua vida. Pode levantar uma montanha de dificuldade. Se você tiver fé, você vai vencer em nome de Jesus. Porque você tem crenças e você tem práticas. E é isso que é importante entendermos. E a fé, ela vem pela palavra. Quem está dizendo amém? A fé vem pelo poder da palavra e pela ação do Espírito. O Espírito Santo, em aliança com a palavra, é o que nós chamamos de palavra revelada. Em 2 Timóteo 3,16. Mostra exatamente isso. Quando Paulo escrevia para Timóteo, ele diz: toda a Escritura é inspirada. Diga aleluia. Entenda isso, querido. Note bem, quando você pega a tua Bíblia, você pega a tua Bíblia, você pode ler um livro cheio de letras, ou você pode abrir a tua Bíblia e entender que você está lendo um livro inspirado por Deus. Uma coisa é eu ler letras, outra é eu ler inspirações divinas. Então, quando eu estou lendo a Bíblia, eu fico buscando pérolas. Às vezes eu já li, sei lá quantas vezes, aquele mesmo texto, mas naquele texto eu fico esperando. Deus fala. Espírito Santo, cutuca aqui, me fala agora. Brilha meu olho, revela o escondido aqui. Eu quero ver a quinta camada desse versículo, porque todo versículo tem camadas. Obrigado, 3 amém. Diga assim, todo versículo tem revelações escondidas. E quando eu leio a Bíblia como algo inspirado, e ele diz, útil para o? Fala, crente. Fala assim comigo, o ensino me dá novas crenças, que me dá boas práticas. E ele está dizendo, o ensino da palavra, ele é útil para o ensino. E aí ele fala, três ações fundamentais que a Bíblia quer exercer no teu coração. O ensino, ele precisa repreender, corrigir e educar, gerar uma nova cultura. Educação é cultura, né? Uma nova prática. E aqui nós percebemos, a fim de que o homem de Deus, diz o verso 17, olha bem, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente o quê? Fala essa palavra, por favor. Deus quer habilitar você para a vida. Habilitar você na tua vida profissional. Habilitar você que é homem de negócio, com novas ideias, novos ensaios. Você que trabalha com ideias, Deus quer te encher de novas ideias. E Ele vai te dizer, Ele está dizendo assim, eu quero te dar uma nova mentalidade. Fé não é algo que você vai usar só na igreja. Não, fé você vai usar para a tua vida. Deus te chama para ser mais que vencedor em cada detalhe. Para isso Ele precisa te ensinar, revelando os secretos da palavra. Então, a palavra ela chega a mim. Volta para o 16, por favor. Fala comigo assim, ela ensina bem forte. O ensino, ele vem numa sequência de 3 etapas. O ensino repreende, quer dizer, revela o que está errado na minha vida. Eu oro para que Deus te repreenda todo dia. Eu disse que eu oro para que Deus te repreenda todo dia. Porque assim terá revelado em tua vida o que está torto nas tuas crenças. A palavra tem que revelar uma crença errada. Se a palavra não está confrontando você, ela não está cumprindo o ensino pleno. Então, o que vai mudar minha crença é eu ser repreendido todo dia. Então, se eu estou meio esquisito, estou meio frião, estou meio distraído com o meu casamento, meio distraído lá no meu trabalho, não estou legal comigo mesmo, estou maltratando o meu corpo, estou comendo errado, ai Jesus amado, nenhum amém. Tomando aqueles venenos que você toma todo dia. E aí a Bíblia, ela diz para você, quando você está lendo a Bíblia, diz para você, você sabia que teu corpo é templo do Espírito Santo? E aí você lê aquilo, nossa, meu corpo? Como é que eu estou tratando o templo do Espírito Santo? Estou tratando o templo com promiscuidade? Estou tratando o templo com açúcar? Todo mundo me olhando esquisito aqui. Como é que eu estou cuidando? Eu estou dando um exemplo para você. A palavra tem que repreender minhas práticas. Porque ela quer te fazer mais que vencedor.
Diga, quem tem fé vence. Fala. Fala de novo. Você está vivendo uma situação dura? Para de pensar na situação dura e começa a aprender, a crer, a receber palavra que Deus te levará a vencer em nome de Jesus Cristo. Aí ele diz, corrigir. Quando ele repreende, ele corrige a rota. Quando o salmista lá em Salmo 139 diz, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A palavra corrige rota. Quem quer ter a palavra corrigindo sua rota aqui? Aleluia. Eu profetizo essa semana, você ouvirá a voz do Senhor seguindo e guiando você e não permitindo que você entre fria. Você não vai fazer escolhas erradas, você não vai ter decisões erradas, você fará escolhas abençoadas. Dá um glória aí bem forte. E aí ele diz, aleluia. Aí ele diz, para a educação gera uma cultura. Toda cultura tem uma nova linguagem e uma nova prática. A cultura do reino. Por isso que quem está no reino fala diferente. E a prática é diferente. As pessoas estranham a nossa prática. Quando você vai lá ver um jogo de futebol, está todo mundo falando, né? A ponte que partiu. Você não vai falar isso. Que não é de Deus. Você não tem mais essa linguagem. Você é do reino. Você foi repreendido, você foi corrigido e você foi educado. A tua linguagem muda. Quero ver o amém bem forte. Ah, mas eu sou crente, mas falo palavrão. Então você não converteu direito, queridinho. A palavra não te deu a crença necessária. A palavra ainda não conseguiu te ensinar, te repreender, corrigir e te educar para uma nova cultura. Quem está comigo aí? 4 amém agora, 4 amém. Eu entendo que os améns caem nessa hora, porque a gente quer a cosquinha da palavra, mas não quer a repreensão da palavra. A gente gosta de falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, aleluia. Mas quando a palavra confronta a gente fica meio. Fala comigo, repreender. Fala de novo, corrigir e educar na justiça. Mais forte, diga, repreender, corrigir, educar. Quem é educado na justiça aprende uma nova linguagem, uma nova prática. Isso que leva você a vencer todas as áreas da sua vida. Quem pode dizer aleluia? Fique em pé no seu lugar, acabou o meu tempo. Efésios capítulo 2, versículo 10. Fala comigo assim. Nesta noite, fala com fé, por favor, diga, nesta noite, eu tomo posse de um novo entendimento, revelado em Deus, para a minha fé. Eu recebo hoje um novo tempo, novas crenças, novas práticas, novas obras, em nome de Jesus. Eu quero profetizar que 2026 será o ano mais produtivo da tua fé. Diga, eu vou frutificar em 2026. Fala. Quanto mais o Espírito te ensina, mais você agrada a Deus. Efésios 2:10 diz, somos feitura dele. Diga, eu sou criação de Deus. Criados em Cristo Jesus para o quê? Boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quem recebe novas crenças, recebe uma fé poderosa e começa a ter novas práticas e começa a produzir obras para Deus. Quando uma igreja realmente é convertida pela palavra, ela começa a gerar caráter de Cristo. A bondade de Deus começa a florescer nos teus atos. Você começa a ajudar pessoas que estão desamparadas. Você começa a abençoar famílias. Quero ver outro amém bem forte. Nós começamos a produzir obras para o reino de Deus. Aleluia.